O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 244 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Hoje, falando de dois filmes que chegaram aos cinemas nesta última quinta-feira de novembro, dia 28. Primeiro, Corpo Presente, documentário de Leonardo Barcelos, que tem depoimentos de artistas, teóricos, personalidades como Erika Hilton e Ailton Krenak, e depois O Clube das Mulheres de Negócios, novo filme de Ana Muylaer, diretora de vários grandes filmes do cinema brasileiro recente, Durval Discos, Chamada a Cobrar, Que Horas Ela Volta, Mãe Só a Uma, Alvorada, longa filmografia da Ana. Corpo Presente investiga o corpo como forma de arte, expressão e identidade, criando um retrato contemporâneo das possibilidades do corpo e de suas imagens. O filme acompanha de perto a jornada autobiográfica da personagem principal, que numa espécie de diário subjetivo, escrito na própria pele, registra sensações e reflexões, buscando compreender a si mesma e ao mundo ao seu redor. Ao se deparar com diferentes experiências, ela vai nos conduzindo a outros corpos, outras histórias, e os múltiplos corpos que compõem esse documentário são esses corpos políticos criando e propondo novos universos, sinalizando novas formas de estar no mundo. Já em Clube das Mulheres de Negócios, o personagem Jongo, vivido pelo Luiz Miranda, um fotógrafo renomado, chega de manhã ao lado do jovem e inexperiente jornalista, o Candinho, vivido pelo Rafa Witt, num clube de campo decadente da alta sociedade de São Paulo, comandado por Cesária, a Cristina Pereira, e sua fiel escudeira, a Brasília, vivida pela Luíse Cardoso. O Jongo já sabe o que esperar daquele ambiente onde metade das mulheres estão envolvidas com a justiça, enquanto o Candinho vai viver um dia de revelações escandalosas que o farão repensar sua identidade e estreitarão também os laços de amizade com seu colega de trabalho. É um filme que vai muito na alegoria, no simbolismo, que foge um pouco dos últimos trabalhos da Ana Muylaer, e é interessante pensar um pouco como ela chegou também nessa história. Na primeira parte do programa, o nosso Davi Correia conversa com o Leonardo Barcelos, diretor de Corpo Presente, pouco mais de meia hora de papo, tá marcadinho aí também na descrição do programa, e depois, numa segunda parte, eu, Paulo Júnior, falo com a Ana Muylaer. O corpo é o mapa mundi dos conflitos humanos. Cada qual com a sua história. Se a gente tem uma humanidade girando em torno dela mesma e que não consegue criar outras perspectivas de mundo, é porque a subjetividade, que é o único canteiro de produção de mundos, está esgotada. É um grito que a vida está dando através da nossa fragilidade de que desse jeito não dá. E que já tem algo habitando o nosso corpo, precisando germinar. Leonardo Barcelos, tudo bem com você aí? Tudo tranquilo? Tudo bem, por aqui tudo ótimo. Eu queria saber quando você começou a pensar esse filme, quando você começou a descobrir que tinha um filme, né? E quando é que esse filme ganhou corpo? Bom, Davi, essa pesquisa começou há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a me deparar com alguns escritos e com algumas questões relacionadas ao estudo do corpo. Assim como nas minhas outras obras, eu sempre tento falar da contemporaneidade. Ao entender que o corpo, né, essa entidade multifacetada que nos rege, né, essa matéria que nos rege, ao mesmo tempo ela tem diversos significados e simbologias, e nós começamos a entender que seria uma boa entrada para dizer do mundo contemporâneo atual. E com isso começamos a desenvolver, né, a partir
dessa temática do corpo, né, que eu acho que é uma temática muito relevante, muito importante e contundente nos dias de hoje, nós começamos a entender essa multifacetação que o corpo tem e como que a gente poderia abordá-lo. Com isso, a gente começou a ter a ideia, e sim, aí o filme começou a ganhar corpo, como você falou, de realmente criar uma abordagem híbrida. Tanto que o filme, a gente chama que é um filme híbrido, né? Que ele mistura documentário, ficção e performance. E aí começamos a entender que, na junção dessas três linguagens, que o filme conseguiria abordar esse tema de uma forma singular. Bom, aí começamos a entrevistar diversos artistas, a conversar com diversos acadêmicos, para entender um pouco mais sobre como, mais especificamente, a gente poderia trabalhar a questão do corpo e as suas variadas significados, perspectivas. Começamos a realmente entender que o caminho mais apropriado para se trabalhar isso seria através da arte e da performance. Porque a gente acha que, né, que a performance em si, né, como uma linguagem também muito contemporânea, ela abarca dentro de si mesma outras artes, né, como desde como se fosse, muitos artistas usam de vídeo performance ou foto performance, também às vezes usam textos, né, fazem apresentações em praças públicas, né, reivindicando umas reclamações ou denúncias, fazendo denúncias. Aí, nesse sentido, a gente começou a entender que o caminho seria esse, de criar performances exclusivas para o filme e também reencenando performances dos artistas que a gente estava em contato. Mas eu acho que, para contar um pouco também desse início, né, a gente também entendeu que era necessário ter uma personagem ficcional, que é a nossa atriz, que também é performer, a Ludmila Ramalho, que faria esse papel de conduzir o filme, né? Então, a Lud, no filme, ela faz essa ponte entre as várias modalidades e as várias temáticas e as várias corpos diferentes que aparecem na tela. Ela percorre na sua trajetória durante os 78 minutos, né, que o filme tem, e ela vai pontuando, observando, ela entra em contato com esses outros corpos, ela passeia por essas performances, às vezes atua, às vezes interage, às vezes só comenta. Achamos que esse foi um dispositivo interessante do filme mesclar mais objetivamente a ficção com o documentário e a performance, formando, às vezes, para o espectador mais ou menos o que estava acontecendo. Então, a gente achou que nessa condução também a gente acabou incluindo no documentário falas de personalidades importantes, como o Krenak, como a Erika Hilton, como a Sueli Bonilk, para também trazer esse contorno um pouco mais político dessas personalidades importantes do nosso universo contemporâneo, trazendo questionamentos, proposições sobre as temáticas que eles estudam há muito tempo. Queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como isso relaciona com seus trabalhos anteriores, mas antes eu queria fazer uma pergunta específica sobre essa questão de filme híbrido. Não é um tipo de trabalho tão comum, né? A gente aqui nesse podcast, por exemplo, a gente tem vários filmes, digo com certeza que tem pouquíssimos filmes híbridos. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a dificuldade de fazer um filme híbrido, quais são as vantagens de fazer isso e como isso dialoga com o seu próprio trabalho, que também tem essa coisa de lidar com várias áreas diferentes das artes. Como nós estamos trabalhando o corpo, e o corpo realmente, né, se a gente for parar para pensar, ele tem milhões de possibilidades. A cada dia ele se abre cada vez mais a mudanças, às vezes radicais, né, como cirurgias estéticas ou a própria próteses avançadas, que vão mudando um pouco o paradigma do que é o corpo, do que ele significa e significará no futuro. Então, com isso, a gente entendeu que para abordar esse tema do corpo com essas peculiaridades, a gente viu que a gente também tinha que criar uma abordagem multifacetada. Nós entendemos que era melhor trabalhar e mesclando as três linguagens, né? A ficção, a performance, a arte e o documentário, era o melhor caminho para se chegar nisso. É claro que nem se falou, tem ganhos e perdas, mas no caso do corpo presente, a gente entendeu que era a forma de potencializar a discussão e, ao mesmo tempo, como nós estamos trabalhando com performance, né, que é uma modalidade artística por natureza, né, que tem muito simbolismo e muito signo, nós tentamos fazer com que esses elementos, né, que estão presentes ao longo do filme e em cada performance fossem potencializados e o próprio filme fazendo também
e trazendo também seus elementos e seus signos via as artes plásticas, nessa pegada mais artística, mais sensorial, mais sinestésica, entregando um pouco para o espectador um estuário de imagens e de paisagens sonoras também, para que ele possa entrar um pouco dentro dessas propostas e dessas performances com esses artistas, né? Podendo caminhar junto com eles e sentindo quase junto com eles o que ali está acontecendo em cena. Eu acho que é por aí. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na Cartografias do Corpo, né? Há a citação disso no filme, né? Em um momento, né, ali no texto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como esse trabalho se relaciona com o filme e o que esse filme acrescentou nesse projeto e se teve algo que o filme abordou de uma maneira diferente, porque do que eu pude ver aí, é uma opinião bem pessoal, assim, o filme, ele tem essa capacidade de trazer um corpo, traz um novo corpo, né? Tem ali as três áreas, e a quarta área é a gente, né? Que quando a gente começa a entrar ali, eu pelo menos fui assim, eu fui devagarzinho, e aí quando eu vi eu estava inserido ali, então eu tive uma representação do que eu também pensei do filme, então acho que isso faz parte, né? Eu pude desenhar o filme, então quando a citação da cartografia do corpo, eu pude entender que tipos de cartas e mapas nós estávamos fazendo ali. Eu não sei se eu viajei muito, mas acho que é isso, faz sentido. Quando a gente começou essa pesquisa, né, com outros colaboradores, eu, Tiago, a Kitty, André, Joana, nós começamos a ter contato com diversos artistas acadêmicos, como eu falei, e começamos a ver a potencialidade que esses artistas, como a Marina Abramovic, que está na série, o José Celso Martinez, né, do Teatro Oficina, a própria Erika Hilton, enfim, nós começamos a entender que esse assunto, né, e se tratando de arte e política, como que nós tínhamos um material muito rico, e cada vez mais que a gente foi avançando, e um artista comentava com o outro sobre o projeto, então a gente acabou criando o que a gente chama de trilogia do corpo, que são 3 obras que estão agora, né? O Corpo Presente está entrando no cinema, tem esse longa híbrido, que tem essa pegada mais subjetiva e filosófica. Nós lançamos em abril, no canal Curta, o longa, que se chama O Que Pode o Corpo, que inclusive está disponível no Curta On, para quem quiser assistir. É só clicar lá, que o filme acho que custa em torno de R$5. Também pode ver. No caso do Que Pode o Corpo, a abordagem é um pouco mais documental, mais clássica. Temos entrevistas, né, os artistas falam, olhando para a câmera. Tem um tempo mais dilatado para sentir as performances, dá para acompanhar eles um pouco mais, diferente um pouco da abordagem mais híbrida e mais subjetiva que tem o Corpo Presente. E a série, já que são 13 episódios de 26 minutos, a gente está com os grandes personagens aí do cenário mundial da performance, como eu já falei, a Marina Abramovic, a própria Orlan, que tem uma trajetória de décadas, né? As duas têm uma trajetória de décadas, de muita relevância, né? E de muito impacto no cenário cultural mundial. Aí temos o Zé Celso Martinez, temos a Berna Reale, o Rodrigo Braga, a Heráclito, que também está nas outras 2 obras, né? O Ayrton é um que está nas 3 obras. Enfim, e diversos outros artistas e personalidades também, né? Como eu já falei da Erika Hilton, também tem a Sueli, tem a Paula Sibilia, que estuda essa questão do corpo pós-orgânico. Então, a série trabalha, nesses 13 episódios, diversas temáticas. E nela, sim, na série, a gente consegue entrar e aprofundar nessa discussão que o corpo promove sobre questões como a origem e ancestralidade, as questões negras e a diáspora africana, os povos originários com suas lutas, os movimentos feministas, até chegar à biotecnologia e o corpo virtual, os avatares o metaverso. Então, isso tudo é trabalhado na série, né, de uma forma, até porque nós temos mais tempo, né, para poder explorar os assuntos. Então, a gente aprofunda em cada uma dessas situações, trazendo novamente, né, essa coisa que eu falo do corpo, esse estuário de significados, de perspectivas, abordagens diferentes, né, que nós estamos falando de artistas de diferentes culturas, de diferentes décadas, trabalhando com diferentes temas, mas que dá para sentir e entender que esse corpo, essa matéria, ou às vezes, né, que não é nem a nossa matéria, mas talvez às vezes saindo do corpo, entrando no universo virtual, como que todas essas questões e essas situações, elas se interconectam e nos informam ou nos fazem
refletir e questionar sobre qual é o papel do corpo no mundo atual, para onde que nós estamos indo e aonde estamos agora. Então, acho que as 3 obras têm um diálogo entre elas nessa questão da temática, né? Mas tem abordagens muito distintas, né? Cada uma trabalha de forma diferente o próprio tema do corpo. Você falou muito, né, inclusive sobre os marcadores que o corpo carrega, né, da ancestralidade, do seu lugar de origem. Pensando hoje, né, pensando na nossa sociedade, pensando no Brasil, pensando em todo esse contexto aí, nos contextos que você tem também da sua própria vivência, o que é o corpo hoje? E como seu filme pode contribuir para uma reflexão sobre o corpo? Eu acho que é uma boa pergunta essa, que realmente eu acho que é essa pergunta que o filme tenta responder, o que é o corpo, o que pode o nosso corpo. Então, eu acho que no mundo atual, né, com essa entrada da tecnologia e das cirurgias, né, com essa coisa também do mundo digital, a gente tem que questionar, né, o que é o nosso corpo. Vamos supor que hoje em dia as pessoas podem mudar de sexo, elas podem fazer cirurgias até mudando o formato do rosto, às vezes podem acoplar próteses que transformam a forma inata do corpo. Então isso chega a esses questionamentos que realmente são importantes e muito relevantes para a gente ter assim, o que é que define o ser humano, né? Quais são as balizas que definem nós mesmos, né, enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Então, acho que são perguntas muito importantes que o mundo atual vai tornando esse corpo cada vez mais possível, e com isso vão se abrindo novas possibilidades e novas perspectivas de futuro. Então, eu acho que o tema do corpo, né, ele sempre foi muito presente, mas acho que no momento atual ele está mais ainda exatamente pelas possibilidades que se abrem de aperfeiçoamento da nossa matéria física, de mudança cirúrgica, de gênero, e também indo aí para o mundo virtual, metaverso e avatar, como que isso tudo interfere até no nosso próprio entendimento do que é ser no mundo, do que é estar no mundo, e como que isso abre reflexões muito importantes no mundo atual. Uma outra questão é que, citando o seu próprio filme, inclusive, em um determinado momento fala sobre o vazio, né? Sobre como os vazios são espaços. E um vazio que eu acho que é a questão da reflexão política, né? De todas essas reflexões que você falou sobre as possibilidades que a gente tem de transformação e ressignificação do corpo, existe um vazio sobre a reflexão política que o corpo ocupa, né? E como ele pode ser controlado. Mas seu filme também aborda isso, não é? Seu filme também vai de encontro a esse... vai, ou melhor, né, ocupa esse espaço para tentar ser também um objeto de discussão político sobre o corpo, não é? Sim, completamente. Eu acho que todos os filmes, né, o Corpo Presente, as outras obras, mas especialmente falando talvez do Corpo Presente, ele faz esse papel de discutir ao mesmo tempo a arte, mas sempre com a camada política por detrás, que é inevitável, né, a gente falar do corpo no mundo de hoje, ele é sempre quase uma afirmação política, e ele ao estar no meio, no ambiente público, com todas as suas indagações, ele acaba sendo até uma afirmação política. A mera presença das pessoas nos espaços se torna uma afirmação política, talvez quase subversiva no mundo atual. A presença pode ser vista quase como um ato subversivo por si só. Só de um negro andar na rua e estar ali na sua vida, ou um indígena tá com as suas vestimentas e poder andar no centro da cidade, isso tudo tornam-se pequenos atos políticos, né? Dentro dessa micropolítica que a gente poderia inferir sobre. E também eu acho que nessa discussão do corpo, nesse mundo atual, olhando para as questões, né, que a extrema-direita vem trazendo e vem retirando alguns direitos fundamentais da comunidade LGBTQI, PNA+, também dos negros e também das mulheres até. Então, no mundo atual ainda torna-se mais importante dizer, e a coisa torna-se mais política ainda, exatamente por essa retirada de direitos que essa onda conservadora vem fazendo e vem trazendo e vem solapando as minorias, as suas conquistas. A gente até fica vendo, né, durante a pesquisa, encontrando diversos materiais de arquivo de 1960 e 70, como se a gente estivesse voltando para essa época, para essa década, onde as pessoas
estavam praticamente com o mesmo discurso, reclamando por seus direitos, né? O próprio movimento feminista, que parece que agora volta, né, com as mesmas indagações e questionamentos, o movimento negro, o movimento indígena. Eu acho que tudo, então, tem uma certa circularidade temporal aí nessa onda conservadora que vem, e vem de novo retirando os direitos, e a discussão parece que é um pouco repetida, porque realmente as pessoas têm que ir para a rua, elas têm que lutar pelos seus direitos e tal, e no mundo atual, como eu falei, isso se torna quase uma necessidade das pessoas fazerem esse movimento de denúncia ou de se colocar frente ao outro, ou estar na sociedade. Não sei se eu respondi tudo, Davi, mas eu acho que é por aí que passa. Inclusive, me permitiu dar a liberdade de colocar uma outra pergunta aqui, mais filosófica, né, ou mais ampla, dentro de, por exemplo, você mesmo citou, né, a gente tem tantos ganhos com relação ao corpo, e ao mesmo tempo tantos retrocessos, citados por você mesmo. Por que você acha que a gente chegou nesse momento em que refletir sobre o corpo, da parte mais simples, né, de você ter um corpo, como tá no seu filme, né, deitado ali num lugar, isso ser uma afronta tão grande, quando ao mesmo tempo a gente tem tantas representações de corpos por aí e vendendo a ideia de que, olha, nesse momento nós somos livres, nós temos essa autonomia. Por que você acha que há essa, não sei se pode dizer uma cacofonia, né, um paradoxo aí de corpos nas representações que a gente tem? Eu acho uma boa colocação, realmente, que é uma contradição inerente, né, quase chega a ser inacreditável, né, a gente está em 2024 e voltando a discutir sobre aborto, por exemplo, né, volta-se a discutir questões que achávamos que estavam já garantidas, a questão mesmo dos direitos dos negros, das mulheres, dos gays, dos transexuais, enfim, isso tudo no mundo de hoje, né, que se entenderia que estaríamos mais livres e mais aptos a lidar com a diferença, mas o que está acontecendo, que a gente está vendo, é quase o contrário, né? As pessoas não conseguem lidar com o outro de forma diferente, né? Esse outro que não é igual a mim, né, traz talvez um incômodo muito grande hoje em dia para as pessoas e para a sociedade como um todo. Então parece que há um retrocesso nesse sentido de localizar o outro enquanto uma outra pessoa, ou um outro sujeito diferente de mim. Estamos vendo que no mundo atual as pessoas estão tendo muita dificuldade e acabam fazendo o contrário. Elas querem aniquilar a diferença, como se fosse possível todos serem iguais, e isso não é possível, mas existe esse movimento de quase algumas pessoas, né, com relação aos transexuais, chegam a matar em praça pública, a transfigurar o rosto das pessoas. Você vê o nível de ódio que as pessoas, às vezes, por vezes, carregam dentro de si e colocam em cima do outro, toda essa violência, essa ignorância, essa indiferença. Isso está acontecendo ao redor do mundo todo, né, como se fosse um movimento que está acontecendo na Europa, né, com as extremas direitas, com os ditadores, também aqui no Brasil com Bolsonaro, enfim, em vários lugares, Itália, Turquia, enfim, parece que é um movimento mesmo mundial, onde o medo parece que vence, as pessoas ficam se resguardando e atacando o outro, a diferença. Enfim, o mundo está muito complicado hoje em dia, de trafegar livremente, né, como você falou. Eu acho que a arte, né, também pegando um pouco disso da sua pergunta, eu acho que a arte ela tem esse papel fundamental exatamente porque ela consegue, às vezes, de forma talvez mais empírica e de comunicação com o espectador ou com quem vê, a coisa de transmitir alguma emoção que possa mudar um pouco esse estado nocivo que a gente vive, né? Então, por exemplo, tem a obra no filme No Corpo Presente, do Ayrton Heráclito, né? Que ele pega um ferro quente de marcar, ele veste as pessoas com uma carne de charque, que é uma carne que tem na Bahia, uma carne mais dura, que ele coloca sobre os corpos das pessoas negras e brancas. Ele pega esse ferro de queimar, então ele faz um ritual de procissão. Essas pessoas chegam, ficam em volta dessa coisa, desses ferros quentes, né, em brasa quente. Ele pega isso e queima a pele que está no corpo desse negro e tanto negro quanto pessoas brancas, para mostrar e tentar traduzir a experiência do que seria um escravo antigamente no século passado. E quando a pessoa sente o cheiro da carne queimada, elas ficam muito impactadas, né, de poder
se aproximar daquela situação de uma forma real. Então, acho que a arte, muitas vezes, ajuda as pessoas a terem uma experiência e um contato com situações que elas normalmente não teriam, né? Até porque uma pessoa branca, que nunca foi negra, como é que ela vai entender o que acontece ali, como que essas pessoas se sentem? Então, eu acho que a arte, às vezes, tem esse papel, ela consegue, talvez, articular essas situações e mostrar para o público, fazendo com que ele tente sentir, e a partir de sentir o que aquela pessoa sentiu na pele dela, poder questionar e fazer uma auto-reflexão. É isso que é o mundo? Como é que é ser isso? Olha que loucura que está acontecendo. Então, acho que até no Corpo Presente tem um pouco desse movimento. Na série também, na Cartografias, sempre trabalhar com esse viés político da arte, né? Trazendo e ressaltando diversas situações de diferentes épocas, de diferentes culturas, e como essas pessoas nesses lugares se sentiam e como elas faziam essas denúncias e como que é importante fazer essas denúncias cada vez mais para o mundo não virar um lugar impossível de se conviver e de se relacionar. Eu acho que é isso. Acho que a arte e a política que estão presentes nas minhas obras e estão muito presentes nesses 3 filmes que nós estamos falando agora, né? O Que Pode o Corpo Presente, que também é a série que vai ser lançada em março do ano que vem, no próprio Teatro Oficina, são obras pujantes exatamente por trazerem todas essas questões que a gente falou aqui através da arte e da política. Eu acho que é isso, Davi, que sim, resumindo nessa sua última pergunta, acho que é importante hoje em dia a gente está atento a essas questões que nós estamos levantando. Não só atentos, né, mas sem medo, né? E eu vejo que a sua obra é uma obra que não tem medo, né? Inclusive de representar e de trazer essas representações aí e colocá-las na tela, né? E aí, então, em cima disso vem a minha pergunta. A gente tá falando, eu falei agora um pouco sobre medo, né? E você falou sobre essa importância de colocar, de cutucar, né? Colocar o dedo na ferida e usar essas possibilidades artísticas para, enfim, trazer esses temas, né? Então, em cima disso, há 2 perguntas. Uma, eu queria saber qual foi a parte mais difícil, qual foi a coisa que você achou mais difícil estar no filme, que é algo que tenha te tocado mais, assim, seja no aspecto pessoal ou porque dê mais dificuldade técnica, enfim, fica à vontade para você pensar sobre isso. E a segunda pergunta você está lançando 3 obras sobre o corpo. Essa temática se encerra para você ali? Você tem, o que você pensa para frente? Você acha que ainda tem temas a ser explorado nisso, ou você pensa em obras que vão partir para outras possibilidades? O maior desafio foi conseguir traduzir a presença desses corpos, né, e a força e o tempo desses corpos para dentro da tela do cinema. Esse foi o grande desafio nosso e da equipe. Para chegar nisso, a gente teve que fazer diversos encontros coletivos e individuais com cada um dos artistas, tentando criar estratégias para que a gente fosse capaz de potencializar e de realmente conseguir traduzir aquelas performances para a tela, para a imagem, né? Porque uma coisa é você ver a performance ali na rua e tal, você está vendo o corpo, você está em troca ali com aquele corpo e tal, numa experiência cotidiana no mundo real, né? Agora, para traduzir essas situações para dentro da tela, a gente teve que sempre, nessa troca colaborativa, a gente desenhava cada situação para imaginar onde que a câmera estaria, qual lente que a gente usaria. Acho que o desafio maior foi esse do filme. Até para a equipe entender também que quando o artista performático ele entra no que eles falam que é estado performático, eles não sabem, a gente não sabe muito o que vai acontecer. Então a gente tinha que estar preparado para seguir gravando, independentemente se ele ia para a direita ou para a esquerda, se ele ia pegar o ferro no chão ou não, porque por mais que a gente programasse algumas situações, ainda mais quando um artista encontra com outro, coisas impressionantes acontecem, é ali que a performance encontra, é ali que ela se dá, e a gente tinha que dar um jeito de seguir gravando, mudar a câmera, troca o cartão e vai gravando, porque não é uma ficção normal, onde você tem já tudo decupado e tudo certo, né? Então foi um desafio e foi muito enriquecedor trabalhar com os artistas para realmente nessa troca até a gente chegava a mudar a performance ou a conceber novas performances a partir do pensamento sobre esse registro e sobre a narrativa que se pode extrair dessas performances. Depois você falou sobre o corpo, né? Eu acho que o assunto do corpo é infinito. Acho que quanto mais você entra no corpo e quanto mais você investiga o corpo, ou a ideia de corpo, ou a possibilidade do corpo, é um assunto que não termina. Eu acho que ele nunca vai terminar. É um assunto que a gente pode discorrer durante toda a vida, né? Eu até brinco, eu falo que
uma vez que a gente entra nesse assunto, fica muito difícil sair dele, porque realmente é muito enriquecedor e muito desafiador e muito instigante falar do corpo e trabalhar com o corpo a partir dessas diferentes perspectivas e abordagens, né? Seja a nossa própria matéria física e o que ela é capaz de fazer, seja a ideia de corpo ou a ideia de corpos, né? Como é que a gente entende o que é corpo e o que não é corpo, e também até chegando a discutir esse futuro mais distópico que pode vir a chegar, que é a gente se teletransportar para dentro do computador e ter uma experiência apenas lá dentro, exclusiva lá. Tanto que alguns pensadores que a gente entrevistou, alguns falam que o corpo, né, essa máquina 2.0 atrasada, né, que é quase a doença endêmica do sujeito, que o futuro inevitavelmente tem que passar para a gente sair do nosso corpo ou entrar para dentro de um computador ou trocar todo ele para a gente viver 1000 anos, enfim. Então, é até muito enriquecedor também o tema, porque ele é muito contraditório às vezes, né? Você vê que cada um fala sobre uma perspectiva, né? E sobre a sua experiência. Então, isso também traz reflexões interessantes de pensamento, né? Para a gente abordar esse tema tão rico e tão complexo. Também tem essas contradições inerentes ao próprio tema, que são interessantes de se contrapor elas, de contrapor essas visões, esses entendimentos, esses discursos que às vezes são tão complexos e às vezes são tão contraditórios e às vezes são tão diferentes entre si. Então, acho que esse tema ele é infindável e vamos ver para onde que esse corpo vai caminhando, né, ao longo dos próximos anos. A gente está conversando numa conversa informal e vou te fazer uma pergunta aqui para fora, certo? A temática do corpo é muito presente, essa reflexão ela é muito presente para nós e a gente viu que nos últimos tempos essa reflexão ficou mais pop, tá mais no dia a dia. E eu te faço uma pergunta um pouquinho de curiosidade pessoal, né? Você como uma pessoa que tem isso no tema do seu trabalho. O que você acha do body horror tá tão presente na cinematografia? E por que você acha que ela tem tanto a ver com essa discussão do corpo? Eu acho que, assim, tipo, esse filme novo, né? A Substância, por exemplo, a Demi Moore e aquela outra atriz que eu esqueci o nome. Margaret Qualley. Isso, Margaret Qualley. O filme, o horror que você comentou, eu acho que vai, né, nessa discussão do que pode o próprio corpo e tal, e mescla e vira monstro e vai colocando camada de corpo em cima de camada de corpo, e depois esse corpo sangra inteiramente, ele explode, ele vira outra coisa. Eu acho que é muito por causa dessas possibilidades que se abrem, né, de você poder mexer no seu corpo inteiro, né? Eu lembro que durante a nossa entrevista com a Orlan, que é uma artista francesa, que em 1960 ela fazia cirurgias públicas, transmitidas ao vivo, via satélite, para várias capitais, na qual ela mudava o rosto dela inteiro, numa ação transmitida para 4 capitais do mundo, que ela fazia operações na qual ela pegava quadros famosos de mulheres representadas por homem e muda o olho, coloca parte do olho de uma mulher, a boca de outra, enfim. E ela faz isso ao vivo e a cores, falando durante essas cirurgias, isso em 1960, para você ter ideia. Aí ela só agora em 2024, e como a gente falou aqui durante a entrevista, como que algumas coisas voltam, né? E agora que o corpo, via essas cirurgias, essas manipulações que se tornam mais possíveis e mais comuns, né, hoje em dia, eu acho que vira esse corpo fica tão maleável e tão cabível de modificação que chegam nessas aberrações e nessas tentativas de mostrar que o corpo também pode ser um horror, né? Num certo sentido, se você deixar ele livre para qualquer tipo de manipulação ou de dança, né? Então você pode pegar uma orelha e colocar aqui no braço, você pega seu braço e põe aqui na cabeça, enfim. Eu acho que é muito a partir dessa possível produções que ficam mais próximas do real, né? Porque eu acho que há uns 100 anos atrás seria incabível você pensar que você pode hoje em dia tirar um braço e colocar outro braço aqui no próprio corpo. E também seria impossível e inimaginável, talvez, pensar que você poderia mudar sua cor ou o sexo, enfim. Eu acho que tem coisas no mundo atual que trazem novidades com relação ao que a gente entende do que é possível ou não fazer com a nossa matéria física ou o abandono dela. Então, acho que passa por aí, novo momento que a gente se encontra ao discutir corpo e o mundo contemporâneo. Eu vou falar aqui fingindo que o Leonardo não está escutando, mas para quem está ouvindo a gente, que eu ficaria muito curioso para ver um trabalho do Leonardo um dia 100% ficcional, abordando essas possibilidades que ele comentou aqui,
né? O que sairia dessa cabeça com essa experiência e com essas discussões que a gente tem hoje? Fingir que ele não está aqui e comentei isso aí. Fico muito curioso. É que eu estou com um novo projeto que chama Personagem de Si Mesmo. Esse sim vai ser todo ficcional e vai contar a história de um casal homossexual que vai aos poucos vão se teletransportando para o mundo virtual. Enfim, mas esse vai ser o próximo projeto, ainda vai nascer, ainda vamos mandar para editais e tal. Quando ele nascer, tiver corpo, é aqui que a gente vai esmiuçar esse corpo, que eu vou ficar a promessa aqui, hein? Tá bom? Pode deixar. Obrigado de verdade. Foi um papo muito interessante, você, né? Eu deixo aqui meu abraço a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado, Leonardo. Tchau, até a próxima. Muito obrigado, Davi, pelo convite. Queridas, eu reuni vocês aqui hoje que eu quero lhes propor um negócio. Essa é a tua primeira entrevista profissional? Não vai ser fácil entrevistar essas mulheres, tá, cara? Das 9 conselheiras daquele clube, metade tá envolvida com justiça. Parece que você tem medo dela. Bem-vindo ao Clube das Mulheres de Negócios. Obrigado por nos receber, nós somos do Tropical News. Os homens do mundo inteiro estão se unindo contra esse tipo de atitude. Que tipo de atitude? Ou isso que ela faz é crime. O que você quer que eu faça? As nossas advogadas operam milagres. Tem umas 15 onças aí. Cadê as onças, Candinho? Não sei, cara, porra, não sei onde estão as onças, eu nunca vi elas parando aqui, porra. Estamos então com Ana Muylaer para bater um papo sobre o Clube das Mulheres de Negócios, que chega aos cinemas nessa semana. Tudo bem, Ana? Como vai? Tudo bom, e você? Bom dia. Bom dia, maravilha. Ana, queria começar te ouvindo sobre a criação desse ambiente. Logo de cara a gente é apresentado a esse clube que ele tem características, obviamente, de um clube de elite, mas fico curioso para saber quais foram as suas referências, o que tem ali, o que nessa mistura de grandes salões, muita área verde, bichos, que a gente pode falar um pouco daqui a pouco. Como que você foi imaginando esse espaço à medida que você imaginava a história? Olha, eu acho que entre o que eu imaginei e a realidade vai um intervalo. Eu imaginei outra coisa, mas quando chegou na realidade era um pouco diferente, e aí eu foquei na ideia do verde mesmo. Falei, cara, vamos fazer o mais tropical possível. A primeira cena, por exemplo, é um vidro e uma mata. E aí, assim, eu fui, ao longo da direção, focando na luz, né, de Tarsila, coisa mais colorida, mais verde, mais tropical. E a partir daí você tem um elenco que é maravilhoso, foi reconhecido, inclusive, né, com uma premiação em Gramado. E me chama a atenção como, ainda que algumas personagens tenham momentos maiores ali, pelas relações que elas têm com esse clube, de ser um filme muito de turma, de você querer formatar esse grupo. O que você poderia nos contar sobre preparar esse grupo de mulheres para, de fato, ter esse entrosamento e também esses ruídos, né? Porque cada uma delas tem provocações muito específicas ali, e eu acho que é um filme que nos marca pelo elenco como um todo, mais do que por uma ou outra figura especificamente. Sim, ele é um filme coletivo, né? E eu acho que quem topou vir para esse filme sabia disso e ficou muito afim disso, sabe? Eu não sou a principal, eu vou fazer parte de um coletivo. E eu acho que como o filme brada uma certa revolta, né, diante de um mundo contemporâneo, especialmente da história recente do Brasil, todo mundo ficou muito feliz de poder estar nesse coletivo e falando essas coisas. O processo de preparação contou com ensaios online e depois ensaios ao vivo. Foram feitos vários laboratórios de inversão de gênero, que era bem difícil, sabe? Engraçado e difícil. Por exemplo, a gente fez uns exercícios para as mulheres, né, que nós não temos tanta capacidade de agressividade quanto os homens. Então, a gente botava cada uma no centro, todas em volta, e agredia aquela do centro, assim, e para ela aprender a devolver. O exercício era devolva com a mesma agressividade. E foi um exercício muito libertador, assim. Foi mais que um exercício, foi uma terapia, assim.
Depois fizemos exercício onde as mulheres ficavam sentadas e os homens na cozinha, sempre tentando escapar. Eu digo, fica na cozinha. E vários exercícios assim, e depois exercícios das cenas. Então foi todo um processo muito rico, assim. E todo mundo que está nesse filme estava nesse espírito de coletivo mesmo. E tem algo, Ana, nessa sua trajetória que tenha te dado vontade de fazer esse filme que é mais imaginado, que é mais irônico, ao contrário de alguns filmes mais realistas, mais cotidianos da sua filmografia? Teve algo nesse meio do caminho que você pensou, poxa, acho que tô querendo ir mais para essa onda aqui agora, experimentar um pouco mais isso? Teve, foi a própria realidade, sabe? Eu acho que nós vivemos no Brasil de 2016 até o final da pandemia, pelo menos, uma realidade muito distorcida, assim, né? Ações que você não acredita que estão acontecendo. Como, por um exemplo, um presidente que sobe num palco e improvisa uma canção cuja letra é a repetição da palavra imbrochável. São cenas que a gente foi vivendo muito absurdas. Então eu me inspirei no Rei da Vela, do Oswald, e falei, cara, acho que está na hora da gente fazer uma coisa modernista, tropicalista, antropofágica, e falar desse novo momento, mas que, ao ler O Rei da Vela, você vê que não é tão novo assim. Foi isso, eu acho que foi o tom que a realidade foi tomando no mundo. Não só no Brasil, né, mas no mundo. Esses líderes narcisistas muito loucos que falam besteira. Para mim foi muito chocante e eu acho que esse filme vem desse choque. E ainda que que não seja uma comédia propriamente dita, o filme tem muitos momentos pitorescos, desconfortáveis, que até nos provocam algum riso pela situação, às vezes pelo absurdo, pelo exagero, pelo pitoresco mesmo. E fiquei pensando se no texto e na construção dessas cenas, como que você foi mediando isso? Como que você foi eventualmente entendendo que algumas situações estavam ficando engraçadas de fato, ou pelo menos, se não é aquela gargalhada de uma comédia, é aquele riso de nervoso, aquele riso de incômodo que a gente dá quando está vendo uma cena muito absurda. Sim. Eu fiquei 1 ano na montagem desse filme, sem dúvida foi o filme que teve a montagem mais longa, justamente para ir equilibrando esses 3 gêneros que o filme trança, né? Que é comédia, o drama e o suspense, ou até o horror, né? Eu acho que também as cenas, tem gente que ri numa cena, tem gente que ri na outra, depende muito da pessoa e de como ela sente aquelas situações, sabe? Por exemplo, a cena do assédio, tem gente que ri, tem gente que fica nervoso e tem gente que ri de nervoso. Depende muito da recepção também. Sim. E o filme, Ana, tem essas figuras muito presentes e muito interessantes, que são as onças, que elas surgem ali primeiro como uma coisa, né? Os personagens que estão ali visitando o clube estão muito curiosos por entender aquilo, e depois elas acabam tomando até um símbolo maior para o filme. Queria saber como que foi para você inserir isso na história e, de fato, encenar, trabalhar com essa coisa mais do horror, ou mais, não vou dizer susto, mas mais gritante mesmo, um elemento mais forte assim de gênero, que é a presença da onça indo para cima das pessoas ali. Que são os monstros que, na verdade, são os heróis, né? Então, para colocar, foi fácil, assim, eu acho que a onça é um símbolo muito... É um animal que só existe na América do Sul, né? Então, é um símbolo muito forte da gente, da terra, assim. Então, acho que... E eu botei no roteiro o mínimo necessário para contar a história, achando que eu ia fazer com onças de verdade. E aí eu logo descobri que o Ibama não deixa que elas saiam do habitat delas, que é basicamente o Pantanal, né? E aí a gente teve que fazer com CGI. A gente não tinha orçamento para isso, e a gente se viu numa sinuca de bico
quando eu me lembrei que eu tive um colega na ECA, o Alceu Batistão, que é dono da Vetor Zero, a maior empresa de CGI do Brasil. E depois de 40 anos sem ver ele, eu liguei, oi, Alceu! A gente tinha uma empatia grande. E aí, puxa, então, você fez tanta publicidade, vamos fazer um filme com pouco dinheiro e tal. Convenci. E foi através dessa amizade que essa onça se tornou possível. E aí, para fazer as cenas, era todo um aparato técnico que eu não tinha a menor ideia. Máquinas que fotografavam 360 graus para ter a luz e apagar a imagem e depois colocar, e o desenho preto e branco, e daí primeiro bota a carne, para depois botar o músculo, para depois botar o pelo. Então, assim, foi um processo que durou quase um ano para fazer esses... Acho que não chega a minutos delas em cena, talvez 2, não sei, nunca medi, mas é bem pouquinho, mas foi bem trabalhoso. A ideia foi fácil, mas a realização foi bem difícil. E aí, por fim, Ana, o que essa investigação, essa pesquisa, esse interesse em retratar essas mulheres, como que você vê isso se juntando à sua filmografia? Se a gente for pensar nos filmes mais recentes, um retrato da presidenta em Alvorada, Mãe Só Uma, Que Horas Ela Volta, próprio Chamada a Cobrar, que está diante ali também de uma personagem numa situação muito delicada, muito extrema. Como que você vê o Clube das Mulheres compondo, de certa forma, a sua prateleira, aí, sua filmografia, nessa sua pesquisa, nesse seu interesse de retratar essas personagens? Olha, eu acho que ele é um filme bem exceção, né? Eu acho que ele é bem diferente de tudo. Ele tem um parentesco com Durval, que é meu primeiro filme, né? No começo a minha imaginação era mais delirante, depois foi ficando mais naturalista. E o meu próximo filme, que eu já filmei, volta para esse naturalismo. Eu acho que esse filme foi resultado de uma inflamação, e a linguagem da alegoria acabou sendo talvez a única para este momento, para contar essa história e botar... Eu acho que esse é um filme inflamado, né? E eu acho que ele é um filme diferente. Agora, eu acho que se você olhar tudo junto, apesar do estilo dele ser diferente, ele ser um filme coral, né? Eu nunca filmei tantas atrizes simultaneamente. Meus outros filmes são bem mais simples, né? Ele também é mais ambicioso. Eu acho que ele compõe assim à medida dos temas, né? Eu acho, por exemplo, esse filme, essa revolta que tem nesse filme, de uma certa maneira, vem do impeachment da Dilma, do que aconteceu com o Brasil depois disso. Assim. Eu fiquei muito chocada em perceber que eles iriam destruir a democracia por causa, enfim, num golpe, que eu entendo como um golpe, né? Eu acho que aqueles são os homens de negócios, né? Fazendo um grande negócio político nacional. Então, assim, eu acho que na temática ele costura com os outros filmes. Na forma, eu acho que ele é único. Maravilha. Ana, obrigado pelo seu tempo, valeu e boa jornada aí com o filme. Esperamos que as pessoas vão ao cinema assistir o Clube das Mulheres de Negócios. Valeu. Muito obrigado. Você vai gostar. A situação fugiu do controle. Vocês não acham melhor chamar a polícia? O mundo já era assim antes de você nascer. A gente foi educado pra não reagir, cara. Que é isso? Vocês são loucas! Eu sou louca, eu sempre fui louca, eu sempre vou ser louca. Hoje é dia da loucura. Além dos 2 filmes que trouxemos hoje, estreiam também nesse final de novembro Jardim dos Girassóis, de Marcelo Antunes, Praia Formosa, novo filme de Juliana de Simone, o documentário Antes que Me Esqueçam, Meu Nome é Ed Star, do Fernando Moraes, outro doc de artista brasileiro, Nas Ondas de Dorival Caymmi, de Loca Faria, e o documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, direção de Adilson Inácio Mendes.
Central Cine Brasil fica por aqui. A gente chega toda semana acompanhando o cinema brasileiro contemporâneo, uma produção da Central 3 no Instagram em Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau.